Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, palavra à mesa, e estamos aqui novamente para poder compartilhar sobre a importância da mesa, as referências que a palavra de Deus traz acerca da mesa, e para tanto nós estamos aqui com os nossos convidados dessa manhã, que vão cada um se apresentar e cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo. Bom dia, a paz do Senhor, eu sou Anderson, mais uma vez é um prazer estar aqui e vamos para cima que vai ser hoje muito bom. Bom dia, paz, sou Ana Paula, esposa de Anderson, ele está aqui rindo de mim. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesse tempo de mesa. Amém, um prazer ter vocês aqui mais uma vez e nós estamos aqui mais este domingo com a IBD, Palavra à Mesa, para sermos mais uma vez edificados no Senhor. Irmãos, nós temos esse desafio de falar sobre a importância da mesa. E eu queria já, então, trazer o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, 7. Não somente isso, mas na sequência, em uma sequência, nós estávamos trabalhando sobre a importância da palavra, ministramos sobre a palavra, e depois, agora, nós estamos dando essa ênfase sobre a mesa. A importância da mesa no relacionamento, como a Ana Paula falou, sobre um rebuscar, a restauração dos relacionamentos. E diante da mesa, Deus propõe uma restauração de relacionamentos. Mas existe um texto em Deuteronômio que fala sobre a questão do nosso papel como pais em ensinar aos nossos filhos, né? E ele dá ênfase nisso, falando alguns momentos que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Nós vamos observar esses momentos e os desafios que estão tendo para que isso aconteça. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar o quê? As escrituras, a palavra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Bom, vivemos dias onde as orientações dadas por esse texto, todas elas se esbarram em situações de uma vida extremamente agitada. Por exemplo, ensinar quando levanta cada vez é mais difícil. Eu, por exemplo, tem dia que eu acordo 6 horas da manhã, 6h15, 6h20, já estou na rua e meus filhos estão dormindo. Então, quando levanta, é quase impossível a gente ter um tempo em família, com toda a família, né? Ao se deitar, tem muita gente pelas agitações, atividades profissionais, quando chega do serviço, às vezes chega em horários que os filhos já estão também dormindo, né? Durante o caminho, antigamente as pessoas tinham as atividades eram em comum dentro de família. Era uma agricultura, era uma criação, onde o pai pegava os filhos, saía para poder ir cuidar da lavoura ou cuidar dos animais, das criações, né? Ou as meninas iam com a mãe para poder fazer as atividades domésticas, ou também fazer uma colheita, e assim as famílias estavam todas envolvidas no mesmo processo produtivo. E nisso, ensinar ao caminho era muito constante, porque sempre você estava com todos os seus filhos ao seu redor, sua família, todos ali envolvidos no seu processo de atividade diária. Hoje isso não é uma realidade. Na maioria dos casos, nós temos cada um com um tipo de atividade. É um que vai trabalhar em um lugar, outro que vai trabalhar em outro lugar. É os filhos que têm a escola, cursos, treinamentos, natação, esporte, e sim, a diversidade de atividades são muitas, que esbarram e atrapalham todas essas atividades. E a que sobra é justamente o assentar em casa, que também sofre suas
suas limitações. E quando nós estamos falando de mesa, nós estamos falando sobre um dos principais momentos onde se assenta em casa, junto. Quando fala sentar, sentar junto, né? Não um na escrivaninha para estudar, o outro na televisão para assistir, o outro no quintal para fazer alguma atividade. Não, é assentar à mesa. O momento que proporciona isso é justamente algum momento de alimentação. Ninguém assenta à mesa para alguma outra coisa. Ou quando é uma atividade específica. Vamos jogar um Uno aqui, né? Sentamos à mesa para jogar Uno. Mas ninguém ali vai compartilhar a palavra, os ensinamentos da palavra, outras coisas desse sentido. Vai estar focado em um jogo, numa brincadeira de diversão. Então, especificamente falando sobre os desafios em assentar-se à mesa, usando aquele tempo de forma intencional, como foi falado aqui, para poder desfrutar e compartilhar da palavra, ou tratar algumas situações em família que alguém esteja vivendo à luz da palavra, não é? É um filho que está desanimado ali porque o amiguinho fez um bullying com ele. Como lidar com isso? Não é? Às vezes é a esposa frustrada com alguma tentativa na vida profissional, ou um marido com as lutas no local de trabalho. Mas, naquele momento ali à mesa, compartilhar, à luz da palavra, as nossas próprias dificuldades. Não é? Às vezes estamos à mesa, um dos nossos filhos chega e fala: meu colega falou uma palavra feia. Filho, nem precisa repetir, porque não vale a pena. Não é? Aí a gente pega a palavra e fala: a palavra diz para nós não fazermos uso de nenhuma palavra torpe. Torpe significa podre, ou inútil, ou coisa suja. Né? Então, às vezes a gente trata sobre situações de sexualidade, não é? Onde a pressão na escola vem, e a gente trata assuntos, chama a palavra sobre a importância da pureza, aonde isso afeta a pureza das nossas vidas, e compartilha. Às vezes não tem muito assunto. Foi o assunto da meditação de Cíntia abre lá, eu estava lendo Deuteronômio, ou tal capítulo da Bíblia e tudo. Aí eu compartilho uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente vai comunicando ali a palavra. Né? Vamos tendo esse tempo de desfrutar. Somos nutridos, né? Além do alimento físico, o alimento espiritual está sendo difundido. Sim. Mas poucos momentos, cada vez ficam mais raros esses momentos onde nós podemos compartilhar da palavra. E a busca por preservar, por exemplo, as rotinas profissionais, não tem como a gente muito mudar. A economia está aí acelerada, movimentando, modificando os sistemas, as formas de trabalho cada vez mais, onde é impossível falar: não, eu vou trabalhar de uma forma, ou conseguir direcionar a sua vida totalmente a trabalhar de uma forma que toda a minha família esteja envolvida. Nem todo mundo consegue desenvolver essa prática. Bem raro acontecer. Né? E pensar que eu vou estabelecer que eu vou trabalhar só até às 5 horas da tarde. E o seu patrão vai virar para você: e é você que paga o seu salário? Tá? Então, tem muitas situações que não tem como a gente dominar. Mas como foi falado aqui, o hábito cultural nosso são de 4 refeições por dia. Porém, cada vez fica mais raro conseguir fazer isso em conjunto. Então fica aqui o grande desafio de, pelo menos, uma refeição diária ser preservada no meio da família. Amém. Se você puder mais, glória a Deus. Mas se pelo menos você lutar para que uma das refeições você consiga sentar à mesa em um tempo de paz, de harmonia, de desfrutar da presença das pessoas que estão ali com você e de se alimentar fisicamente e espiritualmente. Uhum. Né? Às vezes a pessoa não tem tempo para cozinhar, por exemplo. Trabalha todo mundo fora, chega, come fora. Que seja pedir alguma coisa, né? Que seja pedir uma pizza, pedir um lanche, mas que seja um momento ali de mesa, né? Com a família, para compartilhar o dia, falar o que aconteceu. Então, assim, existem diversas realidades, diversas situações, né?
Mas se a pessoa realmente ela tem mais dificuldades, né, de cozinhar, que seja isso, pedindo alguma coisa, mas o importante é ser intencional. Intencional em conseguir fazer esse tempo, né? Sim. Ter esse tempo de mesa, pelo menos em uma refeição. Eu lembro, assim, quando o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, vai ensinar sobre a ceia, é um texto, a partir do verso 23, é um texto que não tem como esquecer muito. Ele, na sequência, ele vai dar algumas orientações, porque a ceia fala de um momento de mesa, de um momento de compartilhar de alimentos, de desfrutar da presença, de comunhão. A ceia fala sobre isso. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos nesse propósito. E em Lucas, Jesus vai falar assim, eu aguardei ansiosamente por esse momento. Olha, Jesus, ao longo de sua vida, queria estar nessa Páscoa, com essa mesa, com vocês ao redor, para poder desfrutar desse momento, com vocês com a mente muito mais amadurecida acerca do Evangelho e do propósito da minha vida e todas as coisas. Eu aguardei ansiosamente por esse momento. Então, Paulo, quando ele vai dar algumas instruções, ele fala, olha, na mesa do Senhor, cada um espere pelo seu irmão. E hoje a agitação, às vezes, já chega com fome, cada um pegando prato e plá. Aí, quem vai orar, aí enquanto decide orar, já está adiantando o serviço. Já tá repetindo. Parece né? até que Paulo sabia sobre etiqueta à mesa, porque na etiqueta à mesa você tem que esperar todos se servirem para depois você comer. Aí está a beleza à mesa, porque Paulo ele estava ensinando, na mesa do Senhor, cada um deve esperar pelos seus irmãos. Acontecia algo no meio da igreja naquele tempo, que as pessoas que mais abastadas, que tinham suas carruagens, seus carros, seus cavalos, seus animais para transportar, chegavam mais cedo ao ambiente e já desfrutavam das melhores coisas e levavam as melhores coisas, né, para a mesa, para compartilhar. Só que o irmãozinho, quando vinha com a sua marmitinha, sua farofinha com ovo lá a pé, caminhando de longe para chegar na reunião, chegava e os grandes, socialmente falando, já tinham enchido o bucho, já tinham enchido a cara de beber vinho e os outros ficavam ali comendo do que sobrava, né? Então Paulo falou, olha, quando nós estamos nos reunindo, não tem sido para melhor, mas para pior. Então quero exortar vocês, esperem uns pelos outros. Aí nós vamos assentar à mesa e vamos compartilhar do que a mesa nos oferece e da presença de cada um e do que cada um carrega no seu dom, no seu ministério. Então, essa é uma das instruções de Paulo, não é? A mesa da ceia do Senhor, a mesa que serve, se estende às nossas mesas domésticas em nossas casas. Amém. Amém? Esperar pelo próximo. Outra coisa é não fazer acepção de ninguém. Não fazer acepção social, cultural, étnica. Não, que não haja na nossa mesa acepção cultural. Né? A mesa, ela também passa por um desafio de que, ao assentar a ela, as nossas culpas são reveladas. Já procurou sentar à mesa com alguém que te ofendeu? Alguém que fez algo que você não gostou? Como você fica desajeitado na mesa, Não é fácil, no ambiente? Não é? Já experimentou você sentar com alguém, Traidor. ou alguém que você falou mal dele? Ou você tem um mau juízo acerca daquela pessoa? Né? Jesus fez isso, né? Sim. Então, assim, assentar-se à mesa com aqueles que estão ao nosso redor, nem sempre nós escolhemos quem vai se assentar conosco. Né? Nem sempre é uma opção nossa falar, eu vou me assentar só com fulano, ciclano e beltrano. Não, a mesa está posta. E a mesa de Cristo está posta. Você não tem como escolher com quem você vai se assentar,
há aqueles que são convidados do dono da mesa. Nós não somos o dono da mesa de Cristo. A mesa de Cristo tem um Senhor Forte, hein? que convidou várias pessoas. E ao sentar a essa mesa, às vezes nós vamos ter que, para sentar confortavelmente, antes de assentar, chamar o irmão. Quero te pedir perdão porque eu falhei com você. Nossa. Chega. E eu não posso me assentar àquela mesa se eu não tiver consertado com você. Sim. Eu estou falando isso porque uma certa vez eu fui ministrar uma ceia em um lugar e eu estava pregando e pensando, como é que eu vou celebrar essa ceia? Tinha um irmão lá que tinha falado algumas coisas e a gente tinha discutido e a coisa não ficou bem resolvida, já tinha um certo tempo, mas ele estava lá naquele culto, naquele dia. E eu pregava. Engraçado que quando a gente prega com um ambiente desse, você acaba pregando de forma seletiva, de forma que não te atinja. Né? Você já dá aquela blindada, né? E você fica também jogar indireta, peneirando o que você vai pregar para Achar a que é pessoa que indireta. está lá não julgar como se fosse uma indireta. Tem gente que não Cuidado. tem nenhum filtro disso. Porque quem tá lá embaixo tá só esperando. Fala assim, ixi, ó, quer ver, vai falar. Então, e aí eu falei, eu não tenho mais o que pregar, eu tenho que encerrar a pregação e eu tenho que resolver essa ceia. Aí chamei o pessoal para fazer o louvor. E eu orava ali, meditando enquanto estava a adoração, tinha acabado a palavra e tal. E eu falei, só tem uma coisa para me fazer. Eu fui até o irmão, pedi perdão para ele no ouvido dele, ele me pediu O perdão. povo estava achando que estava entregando uma profecia, né? Ixi, ó, o manto tá forte. A gente se consertou e aí eu voltei e celebrei a ceia. Aliviado, né? Então é uma experiência que a gente carrega para a vida. Porque quantas vezes a gente tem situações de perdão para ser resolvida, quanto mais a gente acumula, mais restrição a gente cria para a gente. Eu não vou passar naquela rua porque fulano pode estar ali. Eu não vou naquele restaurante porque fulano costuma frequentar. A gente começa a ficar preso, Isso. a ter restrição de espaço pela falta de perdão. E quanto mais tempo dura essa falta de atitude, a sensação é que pior vai ficando o problema, não é? Também. Alguns pensam o contrário. Deixa o tempo passar que o tempo resolve tudo. E não resolve tudo. Resolve nada. Frase clichê essa, né? O tempo resolve tudo. Tá aí os exemplos de ceia de Natal que a gente vê em tanto lugar aí. Quando junta a família, Família, o que acontece? Briga. pau quebra. Então, eu posso dizer que tem alguns tipos de mesa, né? Como mesa de perdão e celebração, como o filho pródigo, né? Que o pai recebe ele de volta. E o pai perdoa aquele filho que abandonou tudo, abriu mão de tudo, foi viver a vida dele e ele caiu em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? E o pai está de braços abertos para esperar e prepara um banquete para ele. Existem tipos de mesa. Primeiro, existe a mesa que você propõe. E na mesa que você propõe, normalmente você seleciona quem você quer. Né? Existe a mesa que você é convidado, que é proposto por outra pessoa. Né? Seja na visão de Cristo, o Senhor da mesa, Deus, o Senhor da mesa, ou seja, na visão de um conhecido, um amigo. E lá nem sempre vão ter pessoas que você... Né? Na etiqueta diz que a mesa que você propõe, algumas regras são ditadas por você mesmo. Porque se você pegar o frango com a mão, você libera todo mundo para pegar o frango com a mão. Pensar que o mais ou Senhor menos é o dono da mesa, né? Porque ele é o dono da mesa, ele é o Senhor da mesa. Por mais que eticamente seja feio, mas é aceitável. Se o dono da mesa pegou com a mão, todo mundo pode fazer pegar. uso. Né? Como é libertador. Você chegar numa mesa e você sabe o que eu vou fazer, como é que eu vou comer. E, de repente, a pessoa que é o dono da mesa chega lá e tal, e faz a coisa de uma forma bem liberal, e você fala, Opa, Tá liberado. sinal tá que verde. maravilha! Como quando você senta em uma mesa e a pessoa que assenta à mesa é toda metódica e tal,
não pega o bolo com a mão, pega com o pegador. Você vai embora com fome. Come pedacinho por pedacinho. Você fica... É ambiente de mesa específico, né? Que dá medo, né? Sim. Constrange. Eu lembrei aqui... Não vai que eu esqueci, deu um branco aqui. Sim, os fariseus chegaram para Jesus, lá, tá comendo na casa do pecador e tá comendo com a mão suja, né? Assim, parafraseando. Jesus fala, Jesus lendo a mente deles, né? Sabendo, onisciente, onipresente que ele é. E falou, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Justamente. Então, existem tipos específicos de mesa. E esses tipos especificam a sua postura. Inclusive, existem mesas que jamais devemos nos assentar nelas. Por mais que sejamos convidados, nós precisamos escusar o convite. Como a mesa dos escarnecedores. A mesa dos fofoqueiros. Fofoqueiros. Gente, você vai olhar o significado da palavra escarnecedor, é muito forte. Porque a gente pensa escarnecedor é ficar falando mal. Escarnecedor fala de você comer a carne do irmão. Muito forte. Certa vez eu estava em um ambiente que eu vi, na minha visão, como as pessoas estavam falando de uma única pessoa, ela não estava ali para se defender. Eu senti que eles estavam comendo o braço, comendo as pernas. E eu fui olhar o significado desse texto, bater na minha cabeça, escarnecedores. Eu fui pesquisar. Então, escarnecer é você comer a carne do irmão. É muito forte, é muito profundo. Então, sentar à mesa de escarnecedor, a gente imagina com a nossa mente cristã, deformada, né, não fundamentada na palavra, como se fosse ficar lá ali só falando mal, falando de alguém. É você comer o irmão vivo. Não é? Sim. Sério, né? Muito Como, sério. por exemplo, Daniel, ele escusou a mesa do rei da Babilônia. Ele chamou à parte o eunuco que cuidava deles e pediu para ele um tipo de alimento específico que fugia todas as iguarias, todo o banquete que havia na mesa do rei da Babilônia. Ele não queria desfrutar aquele banquete, né? Que não era consagrado a Deus. Então, existem essas mesas que nós precisamos evitar. Mesas que vão desonrar a Deus. O rei da Babilônia tinha recolhido todos os utensílios do templo, estava usando na mesa dele como se fosse qualquer coisa, usando os garfos, usando os pratos, os utensílios de ouro que havia no templo, ele estava usando em sua mesa. Então, como que você se assenta numa mesa dessa? Meu Deus. O rei da Babilônia estava ali usufruindo de alimentos que para o judeu era totalmente reprovável. Como que poderia alguém de Deus sentar numa mesa dessa? Né? Então, existem mesas que precisam ser rejeitadas por nós. Nós temos que abrir mão, sair, pedir, evitar as mentiras. Né? Tem gente que inventa uma mentira para evitar... Acabou comendo da mesa sem ter ido na mesa. Né? Evitou a mesa do pecado comendo da mesa do pecado. Então, temos que ter atitudes sábias diante de cada mesa que nós estamos para sentar. Porém, vale aqui um comentário de que, às vezes, são pessoas pecadoras que estão nos convidando para a mesa. Mas talvez nessa mesa haja um ambiente de oportunidade para você edificar o ambiente. Isso. Existem mesas que, por mais que sejam de pessoas pecadoras, você pode se assentar com a pessoa, porque elas vão respeitar os seus princípios. Você vai ser um canal de trazer luz para aquela mesa e ser fonte de alimento para aquela mesa. Né? Porque senão a gente fica, não, a pessoa não é crente, a pessoa não é de Deus, me convidou, não vou sentar na mesa dele. Não é assim. Jesus foi condenado por isso, porque se assentava à mesa dos publicanos, se assentava à mesa dos pecadores. Nós podemos, desde que ali haja um ambiente para a gente edificar, ou seja, um ambiente que possa honrar a Deus com a nossa presença ali. Sim. Amém? Temos a diferença, né? Agora, se for uma mesa que vai te chamar para fuxicar da vida do irmão, uma mesa que vai te levar para poder
praticar, comer coisas que são consagradas a ídolos, a altares, né? E outras tantas mesas que não honram o nome de Deus, nós devemos evitar. Sim. Amém? Amém. Sim. E temos a mesa, você falou sobre as mesas que devem ser evitadas, e você vai falar de outras mesas também, mas a gente vê mesas como objeto de cura, de honra. Não sei se você vai falar, mas tem o exemplo de Esther, né? Que também preparou um banquete para o rei, e assim, como uma estratégia, né? Então, pastora Graça até falou uma vez, uma pregação dela, que ela estava com uma situação com o pastor Bill, não sei se você lembra disso, e ela precisava conversar com ele, e ela estava assim, meio temerosa, né, do assunto, se ele iria aceitar, eu não lembro o que era, né? Aí ela disse que preparou uma mesa, fez uma refeição. Então, assim, ela ali já teve uma estratégia, vamos dizer assim. E aí ela recebeu ele para essa conversa e tudo fluiu. Não sei, eu sei que teve uma mesa, né? Ela teve isso da mesa. Então, existem essas mesas que são, entre aspas, como uma estratégia, mas para cura, para levar cura, para levar honra, para gerar algum tipo de transformação e de resolução de algumas situações. Muito bem. Nós podemos entrar nesse assunto especificamente, porque existem mesas específicas para propósitos específicos. Como Davi, ele monta uma mesa e chama para sua mesa Mefibosete. Tira o mel. Mefibosete. Mefibosete, então, ele é procurado pelo rei como uma última pessoa, alguém da família de Jonathan, filho de Saul, da família de Saul, que ele pudesse honrar. Então é mencionado Mefibosete, um aleijado, uma pessoa com deficiência nos pés, e Davi traz aquela pessoa desprezada, esquecida, largada para a mesa para ser honrado pelo que os seus pais representaram. Então aquela mesa é uma mesa de honra, e ali traz cura à alma daquela pessoa, que Restaura a identidade dele. de príncipe, Isso. porque ele vinha de uma linhagem de reis. Restaura sobre ele a autoestima, apesar da sua deficiência física, né? Então, a mesa que Davi propõe para Mefibosete é uma mesa que cura a alma de Mefibosete. Posso ler aqui o versículo? Pode. 2 Samuel 9:7. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Sempre comerás. A mesa, ela traz ensino, instrução. E Jesus, quando estava à casa de Maria, e ela sentada aos pés de Jesus, Jesus instruía sobre muitas coisas, né? A mesa, ela traz um ambiente de arrependimento, onde Zaqueu, diante da presença de Jesus, sem Jesus tocar nada acerca do pecado de Zaqueu, Zaqueu decide no seu coração, se arrepende da atitude que ele teve com o seu povo. Então, a mesa traz salvação. E restituição. Restituição, né? Porque quando Zaqueu convida Jesus para entrar na casa dele, e ele arrepende dos pecados dele, que ele fala, né? Eu vou devolver aquilo que eu roubei e vou restituir tantas vezes mais aqueles que eu defraudei, né? Que eu roubei. E Jesus fala o que na sequência? E a questão da salvação, né? Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Então, não só sobre Zaqueu, mas sobre a família dele. Então, nós precisamos trazer Jesus para a nossa mesa. E trazer... Nós até falamos no início, né? Ensina a criança no caminho, ao deitar, ao levantar. Às vezes, nós não temos tanto tempo como antes tinha esse tempo. Mas, o momento que nós tivermos com os nossos filhos, a nossa família,
Está dirigindo o carro, tem uma situação, pronto, já traz o ensinamento. Saindo, levando para a escola, vamos, traz outras. Então, Ensinar no caminho, né? Hoje, para a gente, é isso, né? Ensinar no caminho. No dia a dia, no cotidiano. E muito mais. É ser exemplo. Porque ensinar no caminho é eu estando com eles, não apontando, vai lá e faz. Se eu não sou exemplo. Eu preciso ser exemplo para ensinar os meus filhos, né? E ter esse entendimento. Amém? Então, a mesa nós podemos pontuar também que, como ambiente de arrependimento, é um ambiente onde está exposto para muitas coisas, só que nem todos desfrutam de tudo que a mesa precisa. E nisso nós podemos pontuar a mesa de Simão, o leproso, que era fariseu, homem importante no meio da sociedade judaica. E enquanto Jesus estava ali na sua casa, a Maria chega por trás de Jesus. A posição de se assentar à mesa não era essa, né? Era uma mesa baixa, onde você se assentava ao chão, sobre alguma almofada, ou mesmo no chão, no tapete, e posicionava os pés para trás. Você nunca jogava os pés para frente da mesa. Seria contaminar a mesa, seria desonrar a mesa. Os pés seriam uma parte do corpo que seria considerada suja. Então você coloca para trás os pés, se assenta à mesa, meio que de lado. E Maria, sentada por trás, veio, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, ungiu ele e com seus cabelos secava os seus pés, né? Enquanto ela fazia esse procedimento e alguém discursava ali, falava alguma coisa, e aquela situação ia acontecendo ali, alguns começaram a comentar: se esse fosse profeta, saberia que quem está tocando nele é uma pecadora das piores espécies, né? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, Jesus chama Simão e fala, o dono da mesa, né? Simão, a quem mais se ama? A quem, por exemplo, tinha um homem que tinha uma dívida de tal valor e foi perdoado, e outro com uma dívida muito maior do que a dele também foi perdoado. A quem mais se amou? Ele falou: a quem mais se perdoou, a quem mais a dívida foi perdoada. E Jesus entra, então, exorta ele e diz o seguinte: então é isso que eu te digo. Eu cheguei na sua casa e você não me cumprimentou com ósculo ou com um beijo, né? Olha que Jesus fala, porque um leproso não podia tocar em ninguém. Mas Jesus fala: eu te dou liberdade de você me beijar. Se ele tivesse beijado Jesus, tinha sido curado na hora, talvez. Porque a coisa imunda que toca em Jesus não torna Jesus imundo, mas Jesus purifica o imundo. Eu estou na sua casa, você não me ofereceu água para lavar meus pés. E essa mulher, ela, com suas lágrimas, está lavando meus pés e secando com seus cabelos. Então, assim, estava posto diante de você na mesa muitas coisas e você de nada usufruiu da mesa. Então, existem mesas postas onde as pessoas não usufruem do que de fato pode se usufruir. E muita gente usufrui da mesa somente do alimento que ela tem. Não usufrui do tudo que ela pode promover. A mesa é um lugar de ensino, né? Você está falando, eu estou lembrando aqui, eu até anotei aqui sobre Lázaro e as irmãs dele. Aí Marta, ansiosa, preocupada em fazer, lógico que é necessário ter o preparo, né? Sim. Mas aquele momento era um momento específico de era ensino, o tempo, de né? Jesus. E aí Jesus, e ela, Jesus, você não vai falar com Maria não para me ajudar? Aí Jesus fala para ela, né? Só uma coisa é necessária e essa não será tirada. Então, quando nós temos um fundamento, o ensino, isso não vai ser tirado de nós. Aí eu queria só enfatizar em relação dessa questão de ensinar a criança no caminho o tempo todo.
eu tenho preocupado que, ultimamente, eu tenho visto as pessoas falarem assim, eu não vou à igreja, não, porque eu tenho que estar com minha família, porque eu trabalho demais. Mas ensinar no caminho é estar desfrutando com sua família nas atividades da igreja. Também, né? Também, eu posso tirar um dia para poder passear com meus filhos, minha família, claro. Né? Tem dia que a gente vai no parque, vai andar de bicicleta, a gente vai fazer algo. Mas as pessoas Há estão tempo dando para cada desculpa coisa. porque trabalha a semana toda e não tem um dia para a família. E são pessoas, assim, às vezes, que foi criado desde antigamente. Eu fui criada tendo culto mais de 3 vezes na semana e a gente não tinha carro, não tinha Uber, não tinha dinheiro para pagar um táxi, a gente pegava um ônibus, quer chuva, quer frio. Eu lembro eu com sono voltando a pé, que eu andava longe para pegar o ônibus, para poder voltar para casa. Então, isso me fundamentou. Eu lembro que quando eu não queria ir para a igreja, minha mãe fazia a gente vir para a igreja, e eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais por ter feito isso conosco. E a gente faz assim com os nossos filhos, a ponto de nossos filhos perguntar para nós, pai, mãe, o que tem hoje? Porque eles já estão acostumados. Então, isso é saudável, porque eu estava até lembrando com o Alano, vindo para cá, de uma pessoa, né, para convidar para um retiro. E hoje já é um adulto, e quando mais novo, a mãe me contou assim, que o filho pedia para trazer para a igreja, e os pais não vieram trazer. Então, está hoje os pais, o filho e os outros irmãos totalmente fora. A irmã que era criança não foi criada em nenhum momento, eu acho, na igreja. Mas, assim, eu nego levar meus filhos para a igreja. Eu não nego dar uma roupa nova, não nego dar bons estudos. Levar para o shopping. Levar para o shopping, para o cinema. Mas eu nego levar meu filho para a igreja. Porque eu estou achando que as outras coisas são prioridades. Mas eu busco em casa. Temos que buscar em casa o nosso individual e coletivo em família. Mas eu preciso estar onde tem a casa do pão. Né? Entender que tem um tempo para cada coisa, né? Vai ter o tempo de lazer, o tempo de ficar em casa e o tempo de ir à igreja, que poderia dizer que se torna uma tradição também, não sei, né? Mas é algo que tem que ser assim, Um né? hábito, né? É um hábito também. Nesses últimos finais de semana nós não viemos, que estávamos com visita, né? E fomos para a roça. E a gente vim tarde da roça embora. E Maria Luísa, me deixa na igreja, Tá vendo? dá um jeito. Eu troco de roupa rapidinho. Eu falei, filha, o horário. Não, mas me deixa lá, mãe. E aí eu Isso fico... é gostoso, né? E assim... E a gente tem que ser intencional nisso, né? Não deu, mas assim, tem que ser intencional nisso. Às vezes tá cansado, às vezes tá isso, e ela fala assim, a gente fala isso, né, meu bem? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente às vezes não quer ir hoje porque está cansado, deixa de ir, aí depois, se ela não quiser ir mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser intencional nisso. Só aproveitando seu gancho aí, a gente voltou de viagem domingo agora, e na estrada, tipo assim, faltando 2 horas para chegar em Montes Claros, não, nós vamos para a igreja. Raquel e Suzana, nós vamos para a igreja. Gente, talvez já chegar a tal hora. Corre, mãe, corre, mãe. Eu estava dirigindo, né? Vai, mãe, anda logo, vamos chegar aí. Aí nós chegamos aqui 7 horas. Correram para o banheiro, tomaram banho e vieram para a igreja. Fizeram o Alan vir com eles, né? Eu fiquei com o Juan. Mas isso é muito gostoso, porque a gente vai criando esse ambiente de família que os nossos filhos vão trazer à mesa. Esse compartilhar. Eu tenho visto, por exemplo, nossos filhos estão na fase de adolescência, né? O Juan ainda é criança. Mas eu vejo eles lendo a Bíblia, eles compartilhando, esse desejo de encontrar, porque isso está sendo formado. Se eu não formar isso, quando for lá na frente, para que ir para a igreja? Amém. Irmãos, mas é isso. A mesa é esse altar, né? Onde existem... e quando a gente fala que a mesa é um altar, especificamente, nós estamos falando que é um ambiente para se a gente entregar. Não é um ambiente da gente só ir lá e buscar. Mas todo ambiente de altar onde você entrega, você tem algo para receber. Então, que a nossa mesa, nas nossas casas, nossas mesas em família, em comunhão,
ela seja um ambiente onde a gente tenha predisposição de entregar algo, de deixar algo ali, de se doar, né? De, no meio da família, entregar carinho, compreensão, amor, entregar interesse pelos problemas um do outro, pelas dificuldades, barreiras. Seja um altar para a gente entregar algo ali, né? Não simplesmente um lugar para a gente ir e buscar o alimento e se alimentar. Amém? Amém. Então, eu gostaria de encerrar nessa manhã, Só mais uma pergunta: vai ter mesa no céu, pastor? com certeza. E já está posto a festa do Um Cordeiro. banquete. Essa pergunta de Ana Paula, que antes da gente encerrar, nós temos poucos minutos aqui, mas que eu fui peraí, a mesa do Apocalipse. Sim, Vai ter o banquete. É a bodas do Cordeiro. as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. E nós somos o personagem Apocalipse. principal nessa mesa, Sim. Apocalipse. Será que eu perdi? como noivo de Cristo. É Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos... Demos-lhe glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Vamos orar então e encerrar a nossa mais uma aula aqui. E agradecemos a participação de todos. E fica aqui para você um compartilhar. Você compartilhar na nossa rede social, nos comentários, né? Qual vai ser a sua atitude diante dessa palavra, né? Da importância que foi trazida sobre não somente a palavra, mas também da mesa e da palavra à mesa. Qual vai ser a sua atitude a partir de agora? Quais são os hábitos que você vai ter que mudar, que você vai ter que corrigir, que você vai ter que redirecionar para que essa mesa ela seja permanecida na sua família, na sua casa, na congregação. Amém? Então, coloque seus comentários, deixa lá registrado e nós vamos estar respondendo alguma pergunta, alguma dúvida que tenha e também comentando em cima dos seus comentários. Deus abençoe a todos, um bom domingo em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. E diante dessa mesa, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse tempo edificante. Amém. Que o Senhor possa nos promover um domingo debaixo da sua graça, da sua bênção, da sua unção. Possamos ter um dia de glória ao teu nome, de honrar ao Senhor em todas as coisas que formos fazer. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se estenda sobre todas as famílias, todas as casas, e que a mesa dos teus filhos seja sempre farta e abundante, não somente do alimento físico, mas também do alimento espiritual e da entrega de cada um. Em nome de Jesus. Amém.